TV Reis apresenta GQN. Oferecimento Atual Móveis e Eletro, Aço Sales, Silmar Ótica, Eureka Transportes, Loja Real e Drogaria Coutinho. Um abraço para você ligado aqui no nosso GQN, Gente que é Notícia. A alegria e a emoção de estar com você se renova a cada programa. Sempre no oferecimento da Atual Móveis, Colchões e Eletrodomésticos, Aço Sales, a verdadeira casa do serralheiro, Eureka Transportes, Silmar Ótica, Loja Real e Drogaria Coutinho. E hoje nós vamos ficar aqui num bate-papo extraordinário, né? Por muitas vezes ele foi criticado por mim, por muitas vezes elogiado. Mas para ele só contaram as críticas. Advogado, uma grande figura intelectual, cara muito culto, inteligente. Paulo Augusto Malta Moreira, ou simplesmente Guto Malta, prefeito municipal de Ponte Nova, é gente que é a notícia, para nossa alegria, presente conosco hoje. Guto, satisfação em recebê-lo? Satisfação é toda minha, Afonso. Prazer. Tudo na paz? Tudo bem. Como é que foi de Natal? Foi ótimo, graças tudo a muito Deus. Tranquilo, né? Recebi os elogios também, viu? Recebeu? Recebi. Foi... Não foram só as críticas, né? Não, recebi os elogios. Bom, para começar aqui o nosso bate-papo no nosso GQN, eu gostaria que você falasse para a gente, em primeiro lugar, sobre o sonho, a vontade de ser prefeito que se transformou em realidade. Do sonho para a realidade, Guto. Muito feliz, muito honrado, muito emocionado em ter chegado aonde nós chegamos. Acredito que nós estamos deixando valores e legados importantes para a cidade de Ponte Nova, o valor da honestidade, da ética, do comprometimento, o valor do trabalho, da luta. Eu acredito que a cidade avançou muito para um futuro melhor. Então entrei de cabeça erguida e saio de cabeça erguida, consciente das nossas limitações. O sonho, às vezes, a gente tem um sonho e acha que vai resolver todos os problemas. Na verdade, a gente não consegue resolver todos os problemas. E nem sozinho a gente consegue fazer absolutamente nada. Nós dependemos de uma série de circunstâncias, de condições. Nós pegamos a pior fase da economia do Brasil, a pior fase para os municípios, e nós estamos entregando a cidade com todo mundo recebendo em dia, tudo pago, fornecedor em dia, e nós vamos deixar saldo, deixar dinheiro ainda para o futuro prefeito, a quem nós desejamos também muito sucesso nessa empreitada, porque ser prefeito é uma missão. Da mesma forma que ser jornalista, ser radialista é uma missão, onde você se submete ao crivo da avaliação pública e presta serviços públicos, ser prefeito também é uma missão. Saio satisfeito, muito realizado, consegui realizar o meu sonho, mas um sonho individual, não só um sonho individual, mas uma percepção coletiva, um sonho coletivo, compartilhado com a cidade, compartilhado com a região. Mas dentro do que você sonhava de um dia ser prefeito e realizar para a cidade de Ponte Nova? Sim, eu acho que o que representa o ápice desse sonho é o Instituto Federal de Minas Gerais. Bacana. Você sonhava com isso? Eu sempre sonhei. Se você pegar alguns anos, ainda no governo do Taquinho, eu fiz uma reportagem na Unidade de Notícias na Folha de Ponte Nova, onde eu falava que Ponte Nova precisava de ter uma sede da Justiça Federal, e nós lutamos e conseguimos trazer para Ponte Nova uma sede da Justiça Federal, e que hoje tem uma importância mundial, porque aqui serão julgados os 24 envolvidos na maior tragédia ambiental da história do Brasil, que é a Casa Samarco, o criminal, a ação criminal, o primeiro júri ambiental da história do Brasil vai acontecer aqui em Ponte Nova, graças à Justiça Federal. E o nosso sonho era trazer uma extensão da Universidade Federal de Viçosa, mas nós fomos além ao conseguir um campus avançado do Instituto Federal. Eu acho que são conquistas que marcam a história da cidade nos 150 anos, e essa juventude que já começa a ir para as ruas, a ter um senso crítico, a discutir a cidade, a discutir a coletividade. Eu acho isso muito importante. Você acha que isso vai ser uma marca principal do Guto Malta, que vai ficar? Com certeza. Nosso maior sonho. No futuro você vai falar comigo, realmente você tinha razão. O maior legado da história de Ponte Nova
foi a conquista do Instituto Federal de Minas Gerais. Bacana. Se sente realizado diante disso? Muito né? realizado. Claro. Um conjunto de obras. Quando eu falo com você, que você pega um cenário macroeconômico de grandes dificuldades e você chega ao final do mandato, trabalhando, inaugurando obra, trabalhando, a cidade circulando com seu dinamismo, acontecendo como tem que acontecer, é muito gratificante para nós. Tá certo. Foi algumas vezes incompreendido? Não. Às vezes faltou também a gente comunicar melhor, a gente falar mais, estar mais próximo, não ficar muito absorto nos trabalhos burocráticos. Serviu de lição para frente, estar mais na rua, conversar mais com as pessoas. Nesse momento em que a gente faz aqui as considerações no término do seu governo, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre as construções e as reformas que ocorreram nas UBSs, na área de saúde em Ponte Nova. Afonso, isso foi muito importante. Nós conseguimos fazer reformas dos prédios, das unidades básicas, finalizamos obras que foram deixadas no governo anterior, nós conseguimos finalizar, mas não é fácil você dar cabo a uma obra iniciada, porque você tem que rever tudo. Nós conseguimos inaugurar novos postos de saúde, unidades básicas de saúde. Eu acho que a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, é um grande ganho em termos de rede de urgência e emergência ao lado do SAMU, e você organizar a cidade, e aí ele não só vai atrair todas as pessoas para vir a Ponte Nova, fortalece, potencializa a cidade como cidade polo, como também você abre espaço para que haja especialidade do curso de medicina. Então você tem um conjunto de ações que foram feitas na área de saúde, a melhora do atendimento, do tratamento fora do domicílio. Agora, evidentemente, que nós temos que perceber que não tem recurso. A demanda de saúde, ela é imensa, né? Você tem aí, nós temos conquistas gerenciais, como o acordo que nós fizemos com a Defensoria Pública e com o Ministério Público, que está inclusive concorrendo a prêmios nacionais, mas isso ainda é pouco, nós tínhamos que ter feito mais. Mas para fazer mais, nós temos que ter dinheiro. E nós ainda mantemos todos os postos de saúde funcionando com médico, não faltou médico. A questão do medicamento, você não ouviu mais reclamação lá no seu programa da falta de medicamento, com a inauguração da farmácia de todos, com a farmácia central, da dispensação dos medicamentos. Nós estamos, inclusive, dando medicamentos que o Estado não está comprando, nós estamos comprando, que são as fitas da glicose. Então, nós temos grandes conquistas que foram feitas, e agora conquistas que às vezes são invisíveis. Você faz uma reorganização dentro da prefeitura, você organiza a prefeitura. Você deixar a prefeitura com a dívida menor, a menor dívida da história da cidade é agora no nosso governo. E você ainda deixar saldo, pagar todo mundo e fazer o que é que nós fizemos, então a gente vive, nós temos que valorizar isso num contexto nacional. Focando na questão da saúde, teve também a reforma do SAMU. Reforma do SAMU, só que o SAMU é um conceito já ultrapassado. O SAMU ele não tem resolutividade. Eu preciso de ter. Porque se você entra com o paciente e o paciente volta e ele não foi curado, ele não foi atendido, você está aumentando a despesa para o sistema. Eu quero ter, por isso que a UPA é de alta resolutividade. A UPA, ela funciona também, Afonso, como central de regulação. Hoje eu não tenho controle das internações dos dois hospitais. Eu não sei se realmente precisava internar. Eu não tenho controle, por exemplo, hoje com relação ao catéter, ao stent que coloca no coração. Eu não sei se aquilo foi realmente necessário. Então, para poder controlar custeio, despesas e ter esse monitoramento, esse controle, eu preciso de uma central de regulação. A UPA vai funcionar hoje também como uma central de regulação, atendendo 15 municípios. O CAPS AD, que está aí pronto para ser construído, que não deu tempo da gente fazer tudo. As reformas, a reforma do SAMU, a reforma do laboratório, a reforma do PAN. Então, você tem grandes conquistas e que nós pagamos, fizemos pagamentos que ninguém tinha pago com relação ao prêmio, nós pagamos aos agentes comunitários, pagamos salário nacional, piso nacional. Então são essas conquistas, agora a gente precisa realmente fazer mais, que o que faz ainda é pouco diante da demanda. Pois é, a UPA que gerou um pequeno conflito ali logo quando foi escolhido o local para a sede, né? Muito. Contornou bem? Muito conflito. Nós estamos ainda fazendo a discussão judicial com relação ao valor, né? Mas eu, pessoalmente, paguei um alto preço por aquilo. Pago ainda um alto preço por aquilo, né? Inclusive, ter sido ameaçado de morte por ter feito aquela desapropriação. Porque quando a gente chega aqui e senta na cadeira de prefeito, a gente tem que ter coragem para tomar atitudes. Né? Você não pode ser prefeito que... Mas ali era realmente o lugar indicado? Ali é o lugar indicado, por quê? Porque a referência da urgência e emergência, a retaguarda da urgência e emergência é o Hospital Gavasa.
Sim. Você sabe que nós precisamos sofreu um acidente, teve um infarto, vai para a UPA, estabilizou, você precisou de cirurgia, você precisou de encaminhar, você tem que encaminhar para o hospital mais próximo. Nós já tínhamos indicação de UPAs que foram colocadas distantes dos hospitais de retaguarda, que no transporte do paciente estabilizado ele falecia. E aí, de quem que é a responsabilidade? Sim. Então, ali foi feito estrategicamente, justamente para poder atender aquele complexo ali. Bom, vamos falar em UPA e falando no Hospital Gavazza, também ficou polêmica ali aquela parte em que a prefeitura cedeu uma rua para o hospital ali. Nós permutamos. Como é que foi aquilo ali? Nós fizemos uma permuta. Sim. Nós temos 2 grandes hospitais. Nós somos gestão plena. Pra você ter uma ideia, os 2 hospitais, conjuntamente, geram 1.000 empregos diretos, fora os empregos indiretos, fora a cadeia de produção. Se eu tenho se eu tenho uma faculdade de medicina, se eu tenho uma rede de atenção básica, se eu sou uma cidade de saúde, eu tenho que viabilizar o crescimento do Hospital Gavazza, sim, da mesma forma que eu faria com o Hospital Nossa Senhora das Dores, que havia a proposta da gente fazer o acesso da rua ali pela antiga GRS. Só não fizemos porque tecnicamente era inviável. Então nós permutamos, nós fizemos uma permuta em que nós aumentamos os leitos do SUS, nós criamos alternativa para a residência médica da Faculdade Dinâmica e da UFV e da UFOP no Gavazza, e nós fizemos uma permuta onde era a lavanderia do Hospital Nossa Senhora, do Hospital Gavazza, onde era a lavanderia, hoje é onde vai ser o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Então foi feito ali um estudo para poder dimensionar aquela seção daquela rua para você ter um arranjo estratégico de interesses da cidade. Mas foi uma decisão contestada por muitos também, né, Guto? A questão da rua ali. Foi aprovado pela Câmara, foi amplamente discutido e respaldado pelo Ministério Público, né? Evidentemente que quando você faz mudança, mas você vê que hoje ninguém mais fala com relação àquela questão da rua, já percebendo a importância. Tanto é que hoje aquela rua, o acesso hoje ao hospital é pela rua. Porque eles estão fazendo a reforma da portaria e ali eles vão ampliar. Você sabia que nós, às vezes, temos pessoas que marcam para serem operadas e às vezes cancelam a operação porque o centro cirúrgico do hospital não dá vazão? Correto. Então nós temos que ter espaço. O hospital precisa ter espaço para ele poder expandir. Se a atividade econômica, se a saúde é um componente importante na economia local, eu tenho que potencializar essa atividade econômica. Se eu não faço aquela permuta daquela rua, Afonso, eu inviabilizo o Hospital Arnaldo Gavazza. E aí? Complica mais, né? Complica. Então eu fecho o hospital? Correto. Então a gente tem que pensar num contexto de potencializar nossas cadeias produtivas de renda e de emprego. Bom, falando aqui em rua, falando de Gavazza, porque Gavazza com rua, eu quero falar das obras pelas ruas da cidade de Ponte Nova, calçamento, recapeamento, massa asfáltica. Foram bem feitas obras nesse sentido, né, Guto? Muito bem feitas. Às vezes nós tivemos transtornos, porque faltou também a questão da comunicação, de ir na comunidade para explicar, porque as pessoas, todo mundo quer asfalto na porta de casa. Mas quer que asfalto, mas não pode dar poeira, não pode dar barro. Aí a gente tem que compreender. Deixa eu te perguntar. Quem asfaltou a tão sonhada Rua Carangola? Foi do seu governo, você, ué. Raimundo Martiniano Ferreira, Você da Rua do também, Polivalente. também. Quem asfaltou o Vale Verde todo? Você também. No Quem seu fechou governo. o asfaltamento do Pacheco todo? Administração Guto Malta. Quem iniciou o asfaltamento das ruas tão sonhadas do Triângulo? Também foi o seu Arnaldo Barbosa, João Batista Vigiano e Zé Pedro Dias. Aquela da Carangola, então, se arrastou durante muitos anos, né? Mais de 30 anos. É verdade, velho. E você viu que não foi uma obra que você sabe que você tem um sobrinho que Sim, mora, sim, tenho muitos amigos ali. amigos ali, Carangola, né? Nós fizemos... Aquela obra eu cheguei até a comentar no rádio que o Nilton Cardoso já havia asfaltado ela numa época aí, que ele foi candidato, A você lembra? própria comunidade duvidava daquilo. Você sabe disso, eles não acreditavam naquilo. Né? E foi feito drenagem. Né? E o que estava previsto, caso a gente tivesse sido reeleito, nós íamos fazer a regularização fundiária da parte de baixo ali, que você sabe que a parte de baixo Sim. não tem documento, não tem titulação. Né? Então a gente estava pensando, seria um projeto se houvesse o segundo mandato. Bom, nós vamos ao primeiro intervalo, daqui a pouquinho eu volto com você para mais segundo bloco do nosso GQN. Pode rodar aí. GQN, oferecimento Atual Móveis e Eletro, Aço Sales,
Silmar Ótica, Eureka Transportes, Loja Real e Drogaria Coutinho. Estamos de volta com o nosso GQN, Gente que é Notícia. Sempre um prazer muito grande, alegria ter você aqui conosco. Deixa eu abraçar aqui meus amigos da Atual Móveis, Colchões e Eletrodomésticos. Meu amigo Zé Wellington e toda a equipe da Atual Móveis, Colchões e Eletrodomésticos é sempre com a Atual. Abraço também ao meu amigo Júlio Salles, visionário, o homem que comanda a Aço Salles, a verdadeira casa do serralheiro. Continuamos aqui no nosso bate-papo com o prefeito municipal de Ponte Nova, o Guto Malta Moreira. Nós estávamos falando de asfaltamento, de reformas, de ruas. Aí me lembrei da Ponte da Barrinha. Que sufoco, hein, irmão? Logo que você foi eleito, né? Tive que interditar porque ela estava com uma questão estrutural complicadíssima. E deu o que falar aquilo. Deu o que falar, foi uma complicação, né? Uhum. E hoje a ponte está aí totalmente recuperada, o rio encheu. Sim. Né? Porque os especialistas do caos, alguns especialistas dizendo que a rua que ia cair, que ia julgar. É né? verdade. Que estava se formando ali também uma barragem, né? E aí veio aí essa chuva mais intensa, que graças a Deus não deu absolutamente nada, né? Esse processo licitatório é muito demorado. É um entrave danado, né? É muito demorado. Aquela ponte era de 1930. Uhum. Ela tinha um método construtivo que não se usa mais. Então a gente tinha que fazer uma contratação de um engenheiro especialista em que se chama de obra de arte, que a ponte é uma obra de arte, dentro do conceito de engenharia, para ele poder ver o que ia fazer com o tabuleiro, com os pilares que estavam. Aqueles pilares eram pedra sobre pedra. Você sabe a história da Ponte da Barrinha. É um homem muito rico que tinha problema de saúde, que construiu a Chácara Vasconcelos, que hoje é a Câmara Municipal. Isso. Então ele fez aquela ponte para quê? Caso ele necessitasse, para ele chegar mais rápido ao Hospital Nossa Senhora das Dores. Então tem uma história por trás daquilo. Ele foi até quem projetou foi o Dr. João Carlos Lisboa, que é o mesmo que projetou os prédios da Universidade Federal de Viçosa. Então nós precisávamos, foi uma luta para a gente primeiro fazer a interdição. Né? Se ela estava com ameaça de desabar, ela tinha que ser interditada. Depois comprar aquela briga, porque como é que você vai fazer uma obra de intervenção estrutural daquela grandeza se você não impedir que as pessoas continuassem a andar, a passagem de moto? Não tem como. Foi uma luta, mas graças a Deus, uma grande obra superada. Assim como foi também, meu querido Afonso, a Zé Mariano, né? Que ninguém teve coragem de fazer. Também, é um fato, é verdade. Está pronta, está arrumada, nunca mais se ouviu falar. E na época as pessoas falaram comigo que ela ia durar 3 meses. Nós já estamos completando 4 anos. Ela foi inaugurada no início de setembro, né? E ela está de 2013, se arrastou por muitos e muitos de 2013, anos. Que ninguém teve coragem de fazer. E ali não caberia o asfalto, né? Não, ali teria que manter aquela situação ali, até por causa do conjunto arquitetônico ali de Palmeiras. O que nós fizemos na Cantinho Drummond, na parte da Cantinho Drummond. Não deu tempo da gente fazer a parte de baixo e que nós teríamos que fazer também, viu, Afonso? Na Caetano Marinho. Caetano Marinho também precisa tirar todo o paralelo, remover tudo, jogar a rede de água e rede de esgoto, toda ela no passeio e refazer essa obra e compactar igual nós fizemos na Zé Mariano. Para acertar tudo. Para acertar tudo, porque do jeito que está não adianta, você não tem drenagem. Onde não tem drenagem, a água infiltra, o paralelo não fica fixado. Nós estamos falando de construção aqui, essa reconstrução aí da Ponte da Barrinha. Nós já falamos um pouquinho, mas podemos falar novamente da farmácia, né? A farmácia integrada de Farmácia integrada, a farmácia de todos, é uma grande conquista. Eu não sei se você sabe, Ponte Nova é referência no estado, em termos de atendimento, em termos de estoque. Nós temos lá o nosso farmacêutico responsável, que é o Gerson Moreira, que é um baita de um profissional, um servidor exemplar, que nos orgulha muito. Então isso nos dá muita alegria em ser o gestor que pôs a farmácia para poder funcionar. Você viu que estancou aquela questão da falta de medicamento, né? Sim. Nós apanhamos muito também a questão que as pessoas, não tem remédio nos pós-saúde. E é verdade, não é para ter mesmo, não. Se eu fosse ter dispensação de medicamento em cada unidade básica de saúde, em cada PSF, Afonso, eu teria que ter um farmacêutico responsável. Correto. Você sabe que tem a legislação atual, tem alguns medicamentos que, se eles forem dispensados sem receita médica, eles se equiparam a tráfico de drogas.
Correto. E quem é preso é o prefeito, não é nem o servidor. A responsabilidade. A responsabilidade. Então, o local da dispensação, da entrega de medicamentos e ter um controle. Nós tínhamos situações, quando você tinha essa distribuição de medicamento no Sandu, nas unidades básicas de saúde, às vezes a pessoa receosa, achando que ia faltar o medicamento, se ela precisava de 4, ela levava 8. E aquele excesso que ela estava levando para casa é o que ia faltar para o seu vizinho. Correto. Ou para outra pessoa. Então, com a farmácia, você monitora e controla isso. E outra coisa interessantíssima, Afonso, um convênio com a Faculdade Dinâmica, da farmácia, a Escola de Farmácia da Faculdade Dinâmica, nós estamos agora acompanhando cada paciente. Por quê? Vou te dar um exemplo da minha mãe. Tá tomando Levoide. Sim. Para T4, tiroide. Estava tomando, antes do Levoide, estava tomando pantoprazol. Você sabia que o pantoprazol elimina os efeitos do Levoide? Pronto. Então aí o que acontece? Aí você tem a dispensação, tem o medicamento, o paciente não melhora, a médica que descobriu, não, dona Terezinha, só tem que tomar primeiro o Levoide, depois é que você não pode tomar antes, porque um anula o outro. Correto. Então tem que ter uma equação química no organismo. Então você tem que acompanhar isso. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa acha que é o medicamento que está fraco, volta, o médico dá um outro medicamento, às vezes mais caro, né? Ou então ele tem que ser internado. Tudo isso faz parte de um conjunto de ações que nós tomamos na área de saúde. Bacana. E o pontilhão de ferro também? Aquilo ali deu pano da manga, né? O pontilhão... Antigo. Muitos prometeram, não fizeram e... Antigo. Na Aí verdade, quando você fez, ficou meio polêmico. na verdade, o Taquim começou a mexer com Sim. ele. Ele tinha dado, né? Mas em termos de patrimônio, de tombamento, de intervenção, de cuidar, nós tivemos um grande gestor cultural, que é o Emerson de Paula, deixou muita coisa, o Céu das Artes, Pontilhão, Casa da Memória, nós temos ações maravilhosas. E a polêmica é que alguns acharam que o Pontilhão vermelho seria em alusão às cores do partido. Evidentemente que isso jamais aconteceu, nunca teve isso. Aquela cor foi definida pelo próprio Conselho de Patrimônio Histórico, né, que foi quando o Taquim, foi Guto escolheu. Quando o Taquim fez a intervenção, ele jogou uns arcão, você lembra? Lembro. Ficou aquela cor alaranjada, avermelhada, né, e que compõe. Na verdade, a cor certa do pontilhão é prata. Correto. É uma cor prateada. Enferrujou com o tempo, né? Sim. E aí joga os arcão. A maior conquista, maior que a reforma do pontilhão, foi a gente receber o pontilhão doado pelo DENIT, que muitos passaram e não conseguiram e nós conseguimos. Da mesma forma que nós conseguimos o pontilhão, conseguimos toda a malha ferroviária. Quando nós entramos aqui, nós pagávamos R$ 1.800 de aluguel da Ernesto Trivelato e R$ 1.800 da Carangola. Pagava-se mensalmente perfeito. pela utilização. Nós revertemos isso, não pagamos absolutamente nada, aquilo foi doado para o município, hoje faz parte do patrimônio, incorporado ao patrimônio histórico, da mesma forma que nós ganhamos aquela estação de embarque, desembarque, onde é o Instituto Federal, onde vai ser a sede do Instituto Federal. Mas desde que essas ruas aí são ruas, consideradas ruas, que o município paga por elas? Pagava por elas. Olha. Pagava por elas. Bacana. Pela utilização do seu leito, que era leito. Como é a questão? Pagava então pela Carangola? Pagava pela Carangola e pela Ernesto Trivelato. R$ 1.800, quer dizer, por mês era R$ 3.600 que nós pagávamos. De aluguel. Aí eu fui na SPU, fui no DENIT, fui muito bem acolhido, tanto lá na SPU pelo Rogério Aranha, à época o Rogério Aranha, e no DENIT pelo Zé Luiz, porque acabou que a gente fica amigo das pessoas. Quando você fala que esse sonho, eu talvez, enquanto procurador federal, enquanto procurador da UFV e agora do INSS, não teria tido a oportunidade de conhecer tantas pessoas igual eu tive enquanto prefeito. Eu não sabia absolutamente nada de obra, Afonso. Sim. Tinha coisas que a gente... E hoje, agora como procurador, voltando à minha atividade como procurador, na assessoria de um gerente, na assessoria de um ordenador de despesa, a minha maturidade, a minha visão é muito maior, a minha experiência é muito maior. Então, o sonho também, você ganha muito com o sonho. Você tem perda salarial, você tem a questão da família, né, tem às vezes algum sofrimento, mas também você tem ganhos que só a vivência, só o dia a dia
é possível de construir. Bacana, bacana. Agora me conta uma coisa na questão da educação, assim, o que você poderia falar para a gente? Já falei do Instituto Federal. Sim. A educação infantil. Sim. Nós remodelamos a educação infantil. Construímos um projeto didático-pedagógico para a educação infantil. Hoje eles têm um conteúdo pedagógico, cultural, artístico, tudo dentro da educação infantil, com educadores físicos. Então nós estruturamos. Nós fizemos um processo de lotação dos professores que estão determinados, definidos, altamente transparente. Um processo de seleção muito questionado, sim, mas absolutamente correto. Porque você sabe que o educador que não se atualiza, que não procure aprender, porque educação todo dia você aprende alguma coisa. Claro. Não é admissível. Como é que eu vou falar da melhora da qualidade do ensino público se eu tenho um professor que está há 20, 25 anos dando a mesma aula do mesmo jeito? As coisas mudam, a vida é dinâmica. Então nós aprimoramos esse processo seletivo, nós aprimoramos a questão do piso nacional do magistério, que eles estão hoje, de fato, verdadeiramente, eles saem para poder preparar as aulas. Democratizamos ainda mais os processos de escolha de diretor e vice-diretor, investimos em reformas, investimos na qualidade, no acompanhamento, estruturamos o CAEDES. Então nós criamos a prova, nós temos uma prova onde a gente monitora o desempenho dos nossos alunos, nós temos o contraturno, as aulas de reforço, então a gente sabe quais os alunos, quais as escolas que precisam de ações específicas, há um acompanhamento diário disso. Isso é uma grande conquista. Porque quando eu melhoro a qualidade do ensino público, da escola pública, significa que eu estou criando oportunidade para 6 mil alunos. Ele vai competir em pé de igualdade. Nós fizemos uma exposição da educação infantil, que foi exposto no Mila e depois lá em cima no EPA. Sim. Muitas pessoas acharam que aquilo é escola particular. Tamanha qualidade. Não, é a nossa escola que está produzindo isso. Se você pega 40% dos egressos do Instituto Federal, são nossos alunos. Uhum. Não sei se você sabe, há uma disputa para as pessoas ocuparem as escolas municipais. Ninguém quer ir para a escola estadual. Uhum. Todo mundo quer estudar nas escolas municipais. Uhum. O grande desafio é o transporte escolar. Se eu não colocar critérios, igual nós colocamos, se eu não estabelecer critérios, porque agora o oba-oba promete, vai dar van, vai dar isso, vai levar isso, você quebra o sistema. Você tem uma ideia? Nós temos o mesmo número de carros que a São Jorge. Correto. A São Jorge atende 60 mil pessoas, fora a região. Você imagina o que é, né? E o transporte escolar ele é altamente deficitário, porque eu transporto também os alunos da rede estadual. Correto. Então é um grande desafio da gestão, não só de Ponte Nova, mas do Brasil, é o enfrentamento da questão do transporte escolar. Nós podemos ressaltar também a construção de algumas creches, né, Guto? Reformas. Reformamos as creches, fizemos a creche no Novo Horizonte, que foi, na verdade, foi uma conquista do governo anterior, nós apenas demos sequência. Nós estamos hoje com a creche contratada, que lamentavelmente tivemos uma tristeza de contratar uma empresa que não deu conta de executar, que é a Dáustria, que foi rescindido agora, e nós vamos ver se o segundo colocado possa. Então, da mesma forma que eu inaugurei uma creche que foi conquistada pelo Joãozinho de Carvalho, o prefeito eleito vai ter que inaugurar uma obra que foi conquistada pelo nosso governo. Uhum. Isso faz parte da continuidade do projeto. Esporte, lazer e cultura. A área da cultura aí... Afonso, você sabia que nós temos o melhor ICMS cultural da história da cidade? Não, conta pra gente. Nós tínhamos um ICMS cultural, uma fórmula de avaliação que o governo do estado faça das políticas públicas na área de cultura. Uhum. Nós avançamos tanto que nós estamos hoje muito bem pontuados em ICMS cultural. A gente só não é o primeiro por conta da receita líquida que é maior. Senão nós seríamos o melhor do estado. Uhum. Da mesma forma, com relação a esportes. Nós tivemos uma gestão de esporte também que nós pegamos. A cidade estava lá atrás, 180, hoje já está em 7º. Isso é gestão, isso é compromisso, é comprometimento. 2 grandes secretários que se desdobraram, que trabalharam, que fizeram e dialogaram com todos os segmentos. Não é a Secretaria de Esporte só para fazer futebol, não. Fazer futebol é muito fácil. Fazer torneio de bar, não estou dizendo que tem que fazer, é importante. Mas dialogou com outras modalidades. Nós conseguimos trazer grandes eventos culturais e esportivos.
quantas festas, grandes artistas, de graça, em praça pública, inclusive apresentadas por você. Foi mesmo. Né? Porque você fazer um grande show, onde você vende um passaporte por 150, 180 reais, é muito bacana, mas só vai o rico, né, bacana? Sim, só vai o jovem rico. E eu sou testemunha, a massa participou mesmo. Para você viabilizar, dar acessibilidade cultural para todo mundo, você tem que fazer o que nós fizemos em Ponte Nova. Bacana. E que foi uma marca importante. Não só isso, a gestão também, editais, Fundo Municipal de Cultura. Se você tiver um projeto hoje, você tem aquele projeto, por exemplo, que fala da vida do Antônio Inácio Boneca, da Dona Laene Mussi, da Vilma Quintiliano, da Alzira, que chama Memórias em Foco. Porque essa turma que está chegando aí não sabe quem foi o Boneca. Nem sabe que ele é um mestre de saber e fazer. Não sabe a história, como é que chegou, como é que essa cidade é fluida de talentos musicais, artísticos, de artesanato, de tudo. E como é que nós dialogamos com todos eles. A questão da rua de lazer, você descentralizar, levar uma rua de lazer para uma zona rural, levar um chá, café e poesia para a zona rural, descobrir lá o seu Afonso Macário. Sim. Né? Você descobrir tantos talentos que nós ajudamos, que tiveram oportunidade. Isso que é importante, isso que é política pública. Bacana. Mais um intervalo aí do nosso GQN, eu volto já já com você. GQN, oferecimento Atual Móveis e Eletro, Aço Salles, Silmar Ótica, Eureka Transportes, Loja Real e Drogaria Coutinho. De volta então com o nosso GQN, gente que é notícia, os nossos agradecimentos aqui ao Zé Ratinho e à família boa, Silmar Ótica, Calçadão Shopping Loja 11, agora representante exclusiva da marca Tiribins. Um abraço ao meu amigo Daniel, o cara que comanda a Loja Real, barata era Real, agora são duas em Ponte Nova, Francisco Vieira Martins e também na Avenida Santa Cruz, no centro da cidade. Continuamos aqui no nosso bate-papo com o Guto Malta. Eu gostaria que você falasse um pouco do demais para a gente, das transformações que ocorreram, esse programa da redução, né? Conta para a gente. Premiado, um programa premiado. Nós demos eficiência à questão da água, né? Você sabe, não sei se você sabe, a cada 100 litros, antigamente, a cada 100 litros de água que eram tratados pelo demais, 53 eram desperdiçados. Desde a produção, desde a captação da água, então nós tivemos uma intervenção na bomba de captação, na estação de captação, na estação de tratamento de água, que ela não tinha sido ampliada, não tinha sido modernizada. Se a gente não fizesse isso, nós íamos entrar em colapso, né? E fizemos as grandes redes. Né? O mais importante que o asfalto da Arnaldo Barbosa é que você também não está escutando mais na secretária eletrônica a falta d'água no alto do Triângulo. Sim. Velho. Houve evolução realmente, evolução. Né? São Pedro, bairro de Fátima, pontos, Paraíso, alguns pontos, né, que você tinha permanentemente. Evidentemente que algum problema no sistema pode ocasionar a falta d'água pontual, mas não é mais um hábito. É eventual, não é habitual a falta d'água. Então nós fizemos esse grande projeto de redução de perdas. Questão da ET. E a gente perguntar pela ET. A ET nós... Vai ficar ainda no projeto? A ET nós estamos deixando 9 milhões de reais para a contratação. O financiamento da ET, nós não conseguimos, a Secretaria do Tesouro Nacional demora demasiadamente, é um processo muito burocrático. Nós informamos tudo, só que como a Secretaria do Tesouro Nacional, que fala dos limites da capacidade de endividamento do município, eles não deram essa certidão em tempo hábil, então nós não conseguimos apresentar isso lá na Caixa. Há uma esperança de que a Caixa, que o Ministério das Cidades, reabra esse edital do financiamento. Mas, paralelamente a isso, nós estamos lutando pela inclusão de Ponte Nova no rol dos municípios atingidos pela lama da Samarco. Sim. Tentamos isso de forma administrativa, com muito diálogo, não deu certo. Nós então entramos na Justiça na semana passada, acho que não sei se você tomou conhecimento aí pela imprensa, a Folha de Ponte Nova publicou isso, e fomos também ao doutor Edmundo, e há uma perspectiva de que eles vão rever aquele acordo. Correto. O próprio Ministério Público, o doutor Edmundo, falou, claro que Ponte Nova foi atingido.
É visual, não precisa nem de perícia não. É só você pegar o mapa antes e depois do rompimento da barragem que você vai ver que a barragem sim invadiu o território de Ponte Alta. Nós tivemos os impactos então diretos e indiretos. Caso isso ocorra, há uma probabilidade muito grande da Samarco então custear essa estação de tratamento de esgoto. Ela fica hoje em 55 milhões de reais. A estação de tratamento de esgoto. Você acredita que a próxima gestão vai tornar isso uma realidade? Eu acredito que sim, que ele vai ter uma condição bem melhor para poder trabalhar isso e efetivar isso. E por falar nisso aí, me conte aí dos desafios para o próximo governo aí, que irá enfrentar. O próximo governo vai encontrar uma prefeitura mais organizada. Evidentemente que nós não resolvemos todos os problemas, mas vamos deixar grandes questões prontas, arrumadas, ou outras já encaminhadas para serem resolvidas. Nós esperamos que a gente torce pela cidade, né, Afonso? Claro. Eu não torço para que dê errado. Eu acho que, porque quando a cidade é mal administrada, quem paga o pato, né? Somos nós. Que é o povo, né? Não é a Fiesp que paga o pato, nem o empresário, não. É as pessoas que precisam de escola, de educação, de transporte. Então a gente deseja, se o cenário, a gente deseja que melhore, que ele tenha muito sucesso. Obras que o próximo governo terá que dar sequência aí. Hotel Glória, inaugurar o Céu das Artes, que está sendo construído. Nós vamos deixar 500 mil para fazer as arquibancadas da Vila Alvarenga, Triângulo, São Pedro, Novo Horizonte. Amanhã, inclusive, na entrevista coletiva, Afonso, a gente vai dar esse relato, o que nós estamos deixando de dinheiro. Estou deixando dinheiro para ele comprar os equipamentos da UPA. Parte dos equipamentos já estão aqui, a outra parte. Então, se ele não colocar a UPA para funcionar, não é culpa do governo Guto Malta. Correto. Aí ele tem que se justificar depois por que ele não conseguiu colocar ela para funcionar. São desafios que você acredita que ele vai conseguir superar, né? Eu acredito que ele vai ter a oportunidade que nós não deu tempo de fazer. Eu acho que ele vai avançar muito na coleta seletiva. Acho que ele vai. Transição foi tranquilo? Muito tranquilo. Tem sido muito tranquila a transição. Tá bom. Tá? Agora eu gostaria que você falasse para mim um pouquinho da sua equipe aí. Essa equipe que o Guto Malta montou e que ajudou a conduzir o governo. Não é fácil formar equipe, o setor público. Não é fácil. Até a questão salarial. Então você conseguir que nós conseguimos trazer 13 secretários que se dedicam exclusivamente para a prefeitura é uma grande vantagem. O essencial, significa que todos são perfeitos? Não. Ninguém é perfeito. Nem os apóstolos de Cristo eram perfeitos. Né? A liderança de Cristo foi um grande líder porque ele conseguiu pegar o que havia de melhor em cada um dos apóstolos e transformar aquilo num projeto coletivo. Então acho que é evidente que eu não sou Cristo. Certo. Quem que sou eu? Eu sou uma alma pecadora, né? Mas essencialmente, uma característica fundamental da equipe, ela é honesta, ela trabalhou em conjunto, ela se respeitou, ela se comprometeu. Tivemos falhas, tivemos algumas diferenças, alguns desencontros, sim, mas em momento algum nós tivemos aqui secretários que achavam que sua secretaria eram subprefeituras, então ele brigava com o outro e achava que aquilo era autônomo. Não, todo mundo trabalhou e se ajudou na construção da cidade. Então acho que esse é o grande desafio que se deve perdurar para os próximos anos. Eu gostaria que você falasse um pouco assim do seu relacionamento com o Legislativo. Como foi? Houve conflito? Foi fácil? Foi um relacionamento muito maduro, muito pautado em muito respeito, em muita ética, em muito compromisso. Eu agradeço, inclusive, eu estive lá para agradecer, coisa inédita na história da cidade. Né? Até constitucionalmente, normalmente o chefe do Executivo vai no início da legislatura. Está previsto, inclusive, na lei orgânica. Eu fui ao final para agradecer, mesmo aqueles que estiveram na oposição, que nos ajudam. A crítica, quando ela vem com respeito, com verdade, ela nos ajuda. Então, aqueles que contribuíram, que aprimoraram, que evitaram que a gente fizesse coisa errada, que evitaram que nós tivéssemos tomado decisões equivocadas, isso é muito salutar para a cidade e para a gente, enquanto gestor. Sair depois de 4 anos sem ter um inquérito, um processo judicial nas costas... Isso eu gostaria que você ressaltasse aqui. Isso para mim, não é comum, né? Não é comum e não é só comigo. Né? Não é só eu que sou responsável por isso, é toda a equipe.
do assessoria jurídica, secretário de governo e da própria Câmara. Várias vezes aqui recebi o presidente Zé Mauro, o presidente Rubim, relatando a sua preocupação com relação a algum projeto, a gente aprimorar, e sempre acatei aquilo que entendi que estava realmente correto, né? Então eu gostaria de agradecer. Foi uma relação que, se ela teve divergências políticas, ela jamais passou disso. Teve muito respeito pessoal. Tanto é que eu respeito, e sempre respeitei, e vou continuar respeitando profundamente o Tony, a Patrícia, o Neim, a Valéria, o Léo Moreira, o Anderson Azevedo, todos eles, independentemente das posições políticas, do cenário que eles se posicionaram com relação à nossa gestão, mas nunca houve a questão pessoal, nunca tivemos ali algum embate que pudesse... Que é isso, a política com P maiúsculo fazem no campo das ideias, e não no campo das ofensas, da mágoa, do xingamento. Então eu tenho muito respeito. Foi uma legislatura, foi uma Câmara que participou como protagonista das grandes conquistas da cidade. Instituto Federal, Hotel Glória, Céu das Artes, a questão do anel rodoviário que está sendo em discussão, a questão da própria Samarco, várias conquistas que a cidade conquistou, teve a participação da Câmara Municipal. O próprio Hotel Glória, você sabe que em governos anteriores, a Câmara passou o dinheiro para se desapropriar o Hotel Glória e não foi desapropriado, né? Mas nós assumimos da mesma forma com a Ponta da Barrinha. Correto. A Ponta da Barrinha também, ela só ocorreu porque nós tivemos um compromisso, a Câmara devolveu uma quantia. É uma Câmara que nós temos que olhar com muito carinho, viu, Afonso? Ela tem um custo-benefício, assim, das melhores do país. Você tem uma produção legislativa significante, altamente qualificado, que se discute ali. Agora, se as pessoas não vão ali para participar, isso é uma questão que está acontecendo no mundo inteiro, correto, que é uma questão da legitimidade da representação. Todo mundo, às vezes a pessoa liga para a secretária eletrônica para reclamar, mas é incapaz de ir para uma reunião de Câmara para fazer uma discussão, para acompanhar. Tem que ter a participação. Tem. Você faz uma conferência, você faz um seminário, você faz uma palestra que vai discutir o problema da cidade, um plano diretor, um plano de saneamento básico, a participação é insignificante. Então nós temos que fazer essa discussão. A Câmara, então, tem uma Câmara que diminuiu o seu próprio orçamento. Nós estamos vendo aí no apagar das luzes, né? Inclusive a Câmara de São Paulo, né? Divorciada da realidade do país. Correto. Quer dizer, se eu não tenho dinheiro para dar aumento para o servidor, que eu acho que foi uma medida absolutamente correta, sensata, por isso que eu estou fechando as contas e pagando todo mundo em dia. Eu falava sobre isso. Você imagina uma Câmara chegar e dar 30%, 40%, 50% de aumento? Quer dizer, rir. É rir com coisa séria, é brincar com coisa séria. Surreal, então, né? É surreal. Então, a Câmara de Ponte Nova diminuiu o seu orçamento. Bacana. Ela reduziu o seu orçamento para poder ajudar na gestão da administração da cidade. Então, isso é uma coisa inédita. Você tem outras câmaras, por exemplo, que chegam no final do ano, a relação é tão ruim entre Câmara e Prefeitura, que eles preferem gastar o dinheiro comprando coisas que não tem necessidade nenhuma, troca de carro, troca de computador, troca não sei o quê, só para não ter que devolver o dinheiro, achando que Câmara é uma coisa distante de Prefeitura e da cidade. Então eu só tenho a agradecer. Tivemos grandes conquistas, todas as solenidades que eu pude, eu compareci, prestigiei e continuarei a prestigiar depois que sair daqui. Essa conexão permaneça, né? E eu tenho certeza, e eu pedi aos novos vereadores que estão chegando, fiz esse pedido a eles, que eles mantenham essa casa legislativa, que é uma das melhores, inclusive melhor que a de Juiz de Fora. Vamos a mais um intervalo? Pode rodar aí, eu volto já para a gente fechar aqui o nosso GQN. GQN, oferecimento Atual Móveis e Eletro, Aço Salles, Silmar Ótica, Eureka Transportes, Loja Real e Drogaria Coutinho. De volta então com o nosso GQN, gente que é notícia, agradecendo aí o seu carinho, a sua atenção, que acompanha aqui o nosso bate-papo com o prefeito municipal de Ponte Nova, Guto Malta Moreira, abraçando e agradecendo a família boa, Drogaria Coutinho, uma drogaria completa, que são duas em Ponte Nova. Você liga 3817-2862 e a Coutinho entrega o medicamento para você, e também a Eureka Transportes, o seu transporte urgente e preciso. Nós falávamos aqui sobre a questão da equipe e você falava de alguns desencontros. Agora nós estamos falando de Câmara do Legislativo e de oposição.
E como ficou o desentendimento do prefeito Guto Malta com o vice-prefeito José Luiz? Faltou, da minha parte e da parte dele, maturidade para sentar e conversar. Sim. Ficou um tititi de um lado, um tititi do outro, e, na verdade, as pessoas chegam e acabam não conversando. Acho que faltou isso. Né? E eu ressenti, eu precisei de um vice. Né? Acho que faltou isso. O Zé Luiz é uma pessoa muito boa, uma pessoa empreendedora, uma pessoa generosa, né? Mas faltou, da minha parte e da parte dele, a gente ter sentado e ter compreendido que o papel de vice era o papel do prefeito, e que a gente não dá conta de fazer tudo e de dizer só sim. Seria muito bom se a gente sentasse aqui e dissesse sim, 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 pode fazer, tal, tal, tal. Talvez eu não estaria hoje saindo com 0 de processo. Então, acho que faltou isso. Faltou nós dois sentarmos para equacionar algumas questões. E é porque tem pessoas também, Afonso, diferentemente de você, que chega e dá um conselho para reaproximar, para sentar, mas tem pessoas também que chegam para tumultuar. Não é para contribuir, não é para chegar e falar assim, fulano, vai lá, conversa, não é assim, vamos pensar dessa forma, pensar daquilo. Então, eu acho que faltou também da minha parte um pouco mais de habilidade política, de ter valorizado ainda o Zé Luiz, viu? E que é uma pessoa que eu respeito, que eu considero muito. Nós estávamos falando aqui dos desafios da próxima gestão, a mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana. Nós só vamos falar de mobilidade urbana, não só a questão, que a gente acaba focando muito em veículos automotores, né? Sim. Nós temos que falar de bicicleta, nós temos que falar da questão dos passeios. Pedestre. Faz uma proposta para reduzir mesas dos bares nos passeios. Polêmico, hein? Isso. Tira estacionamento do comércio, para você fazer uma ciclovia. A questão também tem que passar pela construção da alça de anel, Afonso. Nós vamos conseguindo, a cidade não suporta mais. A Ponte Nova precisa trabalhar nisso, né? Eu voltava recente de um baile de formatura de Neide, que formou-se agora em psicologia. Cheguei aqui domingo, quase 6 horas da manhã, né? Sem beber, sem ter tomado álcool, viu? Mas carga de carreta, de ônibus, de carreta, no pleno domingo em Ponte Nova, 5, 6 horas da manhã, é insuportável. A cidade não tolera isso, não. Então, é uma ampla discussão. Tanto é que se prorrogou para 2019 a necessidade desse plano, mas nós temos que ter uma ampla discussão com a cidade. O CREA está se mobilizando com relação a isso, está se falando com relação a isso, se colocando à disposição para participar dessa discussão, mas nós temos que discutir isso sim. Para fechar, o relacionamento Guto Malta e o funcionário público municipal. Mantive absoluto respeito, só fiz o que eu fiz porque eu tive a participação de todos os funcionários e funcionárias. 2.400 funcionários que trabalharam com comprometimento, com responsabilidade. Quem fala que servidor público não trabalha, não é a realidade de Ponte Nova. Aqui todos eles trabalham e trabalham muito. Não foram pouco, não. Foram várias obras, grandes conquistas, porque nós tivemos o apoio, melhoramos a questão da arrecadação. Tem falhas? Tem. Tem coisas que não foram feitas? Tem. Mas só você perceber que o pátio, a SEMAN, voltaram a ter a capacidade de serem realizadoras de obras e de intervenções na cidade, já é uma grande conquista. Mas comandar essa multidão aí é mais difícil para o administrador? A relação é uma relação que tem que ser institucionalizada. Eu sei que as pessoas às vezes falam que eu não recebia ninguém aqui no gabinete, de fato eu não recebia. Afonso, se eu tiver que receber aqui no meu gabinete 2.400 funcionários, para vir falar de chefe, para vir falar de local de serviço, não precisa eu ter secretário, não precisa eu ter nem primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão. Eu centralizo tudo e aí vou ficar por conta de resolver essas questões. Por que isso eu aprendi? Está na carreira militar, apesar do terceiro de carreira, mas isso eu aprendi na Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Viçosa, o reitor não recebe, ele só recebe pró-reitor e procurador, ele não recebe um funcionário, porque senão você quebra a hierarquia. Imagine que você é o meu servidor da fiscalização. Lá tem um chefe, tem os chefes, que são a quem você tem que se reportar. Você apronta lá, o chefe te chama a atenção. Você vem aqui, eu viro, você passa a mão na sua cabeça, o que acontece? Você desmonta, você acaba com o serviço público, você vira uma casa de mãe Joana,
Mas foi difícil conduzir os funcionários, os Não, servidores? muito tranquilo, houve um respeito muito grande. Tem aquelas pessoas que realmente não simpatizam, não se relacionam, mas a gente respeita, sempre respeitei todos eles. Construímos uma mesa permanente de negociação, tivemos avanços importantes, como a incorporação de 500, melhoria de salário. Agora, também nem tudo a gente consegue resolver. Claro, claro. Não tem como tirar mérito, e eu costumo dizer isso que eu aprendi ao longo dessa minha caminhada aí, né? Acho que faz parte da índole da gente mesmo não tirar mérito dos outros, ou de quem obteve êxito. E nós não podemos deixar de dizer que você fez realmente um grande trabalho. Ainda que a oposição discorde, a gente que milita na imprensa sabe que você se empenhou e que deu realmente o máximo e que fez realmente um grande trabalho para a nossa cidade. Não fica à altura porque você está dizendo mesmo, não dá para agradar todo mundo. Sim. Você atribui a não reeleição do Guto, à sigla, ao PT, diante desse momento que o Brasil passa atualmente? Vamos lá, vamos fazer uma análise de conjuntura. Primeiro, a crise econômica. Eu acho que não ter dado o aumento de salário O servidor? para o servidor Contribuiu. é uma questão que tem que ser avaliado. Né? Não é nada, 2.400 servidores. Se você multiplicar por 3, são 7.200, por baixo. Correto. Né? Correto. Pessoas que estão vinculadas àquilo ali. Em 2008, na reeleição de 2008, 67% dos prefeitos conseguiram ser reeleitos. 2008. Agora, 2016, apenas 41%. Então você tem uma redução também. Porque o ser governo, porque nós estamos vivendo um momento de desconstrução da atividade política. Desconstrução. Sim. Diária, massacrando. Ontem eu estava vendo a retrospectiva 2016 do SBT, Roberto Cabrini. Você pega escândalo do primeiro ao último dia. Prisão. Então, as pessoas que não têm a capacidade de fazer um filtro, de fazer uma análise mais sintética, ela vai perceber o seguinte: opa, todo político é ladrão, todo político é bandido, todo político não faz nada, todo político é mentiroso. Logo, se o prefeito de Ponte Nova é político, então ele é também. Sim. Então generaliza, joga todo mundo numa vala comum. Então há um desgaste, uma desconstrução, como se fosse possível uma forma de organização social fora da política. Não é. Não tem outra forma de você conduzir as coisas. Até dentro de casa, tudo passa pela política. Lamentavelmente, meia dúzia de petistas meteram as mãos pelos pés, né? E se envolveram em escândalos e tem que ser proibido, tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser extirpado. Mas nós temos que pensar o seguinte: será que é só o PT? Sim. Então o PT, ser do PT, passou a ter como se tivesse lepra. É verdade. Quantas pessoas falaram, você foi um grande prefeito? A pesquisa, Afonso, nos colocava com 75% de aprovação da população, entre ótimo, bom e regular para positivo, de reconhecimento. Mas aí a pessoa, mas ele é do PT. Eu não voto nele porque ele é do PT. Você acha que teve um peso? Que eu acreditava que não ia pesar, mas acabou pesando. Mas nós temos que... eu li um artigo de um sociólogo italiano dizendo que a gente... Como é que você... a gente tem que ter maturidade para poder... racionalidade para poder separar essas questões. Mas, de qualquer forma, respeitamos. Eu acho que a avaliação do governo, ela foi reconhecida. Né? Você vê que a gente sai com cabeça erguida, aprovando as questões da Câmara, dando continuidade à inauguração, dando continuidade ao trabalho, e nós tivemos um aumento da votação. Né? Aumentamos. Houve também uma questão seguinte: se o desempenho político eleitoral do Zé Luiz tivesse sido melhor, de repente a gente conseguiria ter sido eleito. Também. Né? Se ele, nós estávamos pensando do Zé Luiz ter de 5 a 6 mil votos. Sim. Acho que você também, enquanto a pessoa que acompanha, né? Da imprensa, a imprensa, né? O desempenho da Patrícia Castanheira também, a gente estava pensando em ter 3 mil votos. Se a Patrícia tivesse tido 3 mil votos, o Zé Luiz tivesse 6 mil votos, nós estávamos eleitos. Guto Malta deixa a política? Não tem jeito não. Você deixa o rádio? Deixa o PT? Você deixa o jeito que passa? Se eu deixar o rádio, eu morro, né? Você deixa... Você vai deixar o PT? Você deixa o final de semana? Mas vai mudar de partido?
Qual que é a sua religião? Fala comigo. Conta pra mim, você vai, não? Qual que é a sua religião? Eu sou católico. Você deixou de ser católico por conta dos padres pedófilos? De jeito nenhum. Por conta da Inquisição que Também matou não. inocentes? Por conta da corrupção? Você vai continuar nativa, né? Nós não podemos, eu não posso abandonar a minha essência. Uhum. Eu prefiro perder a eleição do que perder minha dignidade e minha coerência. Bacana. Porque eu tenho que reconhecer que o Partido dos Trabalhadores, com todos os defeitos... Politicamente você continua nativa. O Afonso, olha para trás. Olha a sua vida de menino. Uhum. Seu filho passou por 1/3 que você passou na sua vida? De jeito nenhum, é. A vida piorou ou a vida melhorou? Melhorou. Para quem mora na roça, que hoje tem um salário, que tem um benefício previdenciário. Não, as melhoras são incontestáveis, né? Para A quem, evolução. Afonso, você chega hoje, as casas têm telefone. O que está acontecendo é o seguinte: a única falha é que não deu formação. A pessoa acha, viu, Alexandre, que ela conquistou um carro, conquistou um sítio, conquistou um filho na universidade, que aquilo é mérito próprio. Ela não consegue contextualizar que aquilo é um conjunto de políticas públicas que possibilitaram. E vir falar que foi o PT que quebrou o país é um ledo engano. Mas continua PT, você? Isso é uma análise que a gente tem que fazer para os próximos anos. Eu não posso esgotar tudo, não, senão você não me chama para falar em 2017. Coisa, você agora é oposição? Não. Bacana. Não vou fazer isso. Eu acho muito deselegante. Muito deselegante. O ex-prefeito, né? Da mesma forma que você tem a liturgia de ser prefeito, você tem a liturgia de ser ex-prefeito. Eu contribuí, fiz o que tinha que fazer. Eu acho muito feio, muito deselegante, muito grosseiro. Da mesma forma, as pessoas chegarem aqui e tentarem desconstruir o que nós fizemos, eu sempre reconheci o valor do Taquinho, do Joãozinho, do Zé Abdala. Né? A gente não tem que desconstruir o outro para ser melhor, não. Então, fica aí uma dica para quem está chegando, né? Para perceber que as coisas agora é pensar para frente e pensar que a cidade merece dar continuidade às grandes conquistas. Fique à vontade aí para as suas considerações aí. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um abraço, obrigado por tudo. Vou estar aí em 2017 atuando no INSS como procurador aqui na Justiça Federal, cuidando dos processos do INSS, dos órgãos públicos federais, à disposição da cidade, as pessoas que tiverem demandas, à disposição da comunidade, das entidades, de quem quer que seja, à sua disposição. Muito obrigado. Seu espaço, você elogia sim, bate, mas dá chance da gente ter defesa. Difícil é aquele jornal, né? Sim. Que fala as coisas sem saber, fala mentira e sequer dá o direito de defesa, que eu acho que isso é uma covardia. Então, de qualquer forma, parabéns a você. Não contribui em nada, né? Não contribui em nada, acaba caindo em descrédito. Mas o importante é isso. O importante é, eu acredito que nós vamos entregar uma cidade melhor do que nós a recebemos. Essa é a minha realidade. Se, de repente, eu estou com miopia, né, e não estou conseguindo enxergar, porque a cidade não está um caos. A cidade não tá aquele caos de violência igual você tem lá em Viçosa e o Bar. A cidade não está um caos de saúde pública igual está alardeando. A cidade não está um caos. A cidade, você está vendo aí, o comércio da cidade está bombando. As pessoas estão abrindo lojas. A cidade está crescendo, está movimentando. A faculdade de medicina que veio, outros espaços que estão vindo. Quer dizer, a cidade está vibrando. Um abraço para você. Obrigado. Feliz 2017, que você continue brilhando. Bacana. Viu? Um abraço. Sempre. Em breve eu vou marcar uma entrevista com o advogado. Procurador Guto Malta. Vem sim. Segunda-feira não esquece de pôr a música, não. Aqui de camarote! Felicidade. Tchau. E assim nós encerramos aqui o nosso GQN por hoje, agradecendo o seu carinho, a sua atenção e a sua participação. Um abração do tamanho do mundo para todo mundo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, amigos! GQN, oferecimento Atual Móveis e Eletro, Aço Sales, Silmar Ótica, Eureka Transportes, Loja Real e Drogaria Coutinho.